Os trabalhos, senadoras, senadores, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado. Eu vou falar muito na linha do que sustentou, muito oportunamente e com muito brilho, a senadora Elisiane até há poucos instantes. Eu queria dizer uma palavra antes do meu tema principal, que esta prisão ocorrida agora há pouco em São Paulo, do ex-presidente Michel Temer, é um escancarado sinal de que não há discriminação, não há perseguição, não há seleção com relação àqueles que são visados pelo braço da justiça e pelas investigações da polícia. Evidentemente que o ex-presidente Temer haverá de apresentar a sua defesa, mas a sua prisão, de certa retumbância em todo o Brasil, já era algo vaticinado por muita gente há várias semanas. E ao que tudo indica, muita gente boa, muita gente famosa também virá na esteira deste trabalho eficiente que realiza a Operação Lava Jato. Mas o essencial que queria aqui enfatizar bem é de que, ao contrário do que diziam certos setores partidários, não há discriminação. Quem cometeu infrações contra o dinheiro público está aí disponível e sob investigação. Quanto ao tema que pretendia e pretendo aqui desenvolver nos instantes que me restam, eu quero dizer que estes últimos dias, como todos têm percebido pelo Brasil afora, têm sido dias de março principalmente, muito desafiadores para a luta do país contra a corrupção, como agora está se vendo, com seguidas manifestações em favor de obstáculos, e esse é o problema que me traz aqui, obstáculos às investigações das ilicitudes envolvendo cidadãos poderosos. Agora, por exemplo, e mais um dado, o plenário do Supremo Tribunal Federal agendou para hoje à tarde um julgamento que pode representar mais uma dificuldade, mais um cerceamento a importantes ações da Receita Federal, com o argumento de que houve vazamentos. A Corte Suprema analisa hoje à tarde se o compartilhamento de dados do fisco precisa ou não de autorização judicial. Por óbvio, uma decisão no sentido de condicionar as investigações ao sinal verde de juízes pode representar, por que não, uma derrota, ou mais uma derrota, para procuradores de justiça, sobretudo os da Lava Jato. Na semana passada, o Supremo já havia imposto a dificuldade que todos conhecem, a operação de indicar a Justiça Eleitoral como foro para crimes do Caixa 2, mesmo que associados à lavagem de dinheiro e corrupção. Agora, se houver essa limitação de compartilhamento de dados via necessidade de autorização prévia para que o Ministério Público use informações bancárias e fiscais cedidas pela Receita, esse tema, incluído na pauta de hoje à tarde pelo presidente da Corte, Dias Toffoli, no último dia 11, na mesma toada, contra procedimentos abertos para investigar membros de tribunais superiores, como o caso do ministro Gilmar do STF, por exemplo, pode representar, repito, mais um problema. O plenário do Supremo vai então analisar recurso do Ministério Público Federal contra a anulação de processo pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que considerou ilegal compartilhamento de dados. Hoje, caso o fisco encontre indício de crime, as informações são encaminhadas para o Ministério Público ou a Polícia Federal, sem necessidade de autorização judicial. Hoje é assim. Agora, o envio é uma obrigação do auditor fiscal prevista em lei. É evidente que haverá cerceamento se for estabelecido um filtro de quando e qual nível de detalhamento das informações deve ser encaminhado. Será prejudicial, inevitavelmente,
às apurações, condicionar todo o envio de informações ao Ministério Público a uma chancela prévia de juiz. Esse entendimento vai inviabilizar, pelo menos, a agilidade nas investigações que se dão por meio de parceria entre órgãos, caso da Lava Jato. O compartilhamento de dados bancários é fundamental para a produção de provas em investigações de crimes organizados e o combate à corrupção. Esse julgamento tem, pois, potencial de representar um novo conflito entre o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público, quando e já as relações estão altamente estremecidas, porque uma semana após o Supremo ter imposto derrota aos procuradores. Além disso, integrantes do órgão viraram alvo de inquérito aberto por Toffoli para apurar notícias falsas e ataques ao Supremo, cujos agentes já estão nas ruas em busca de indícios para acusar supostos detratores. Quero, para encerrar, senhor presidente, senhores senadores, quero também aqui lamentar a forma desrespeitosa com a qual o presidente da Câmara, no dia de ontem, deputado Rodrigo Maia, se manifestou contra o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele não apenas rechaçou o pedido de Moro para que o pacote anticrime tramite em paralelo à reforma da Previdência, mas também acusou o ministro de desconhecer a política, de estar exorbitando de suas funções e, pior ainda, de ter entregue um projeto sem novidades, cópia de um outro entregue no passado pelo então ministro Alexandre de Moraes. Lastimável, para dizer o mínimo. Concordo com o ministro Moro de que o projeto de lei oferecido por ele é amplo e inovador, atacando os flagelos causados pelo crime organizado, pela violência urbana e pela corrupção sistêmica. Faço coro ao ministro. O combate ao crime não pode ser adiado indefinidamente. O povo não aguenta mais, há muito tempo. Esperamos, em suma, que melhorem os entendimentos daqui por diante e respeito, principalmente, do presidente da Câmara ao ministro Sérgio Moro da Justiça, neste momento tão tenso, tão conflagrado, onde o que deve vigorar é a luta que já vinha se desenvolvendo em favor do combate à corrupção. Era o que pretendia dizer, senhor presidente. Para o deputado Marcel Van Hatten, aqui do Novo. Por gentileza, tem um minuto. Senhor presidente, caros colegas, a prisão de Michel Temer hoje, assim como de outras figuras, demonstra pelo menos duas coisas. A primeira é que ninguém pode estar acima da lei e que a Lava Jato não é seletiva, como muitos defendem. Pelo contrário, todos que porventura cometeram crimes precisam pagar por eles. E foi no mínimo tragicômico ver aqueles que querem, por exemplo, Lula livre, hoje querendo vibrar com a prisão de Temer, mas ao mesmo tempo tentando achar argumentos para não comemorar. Por outro lado, senhor presidente, é importante que essa casa paute o quanto antes o fim do foro privilegiado, porque o foro privilegiado acaba protegendo muitos que devem à justiça e à sociedade e que acabam fugindo da justiça, não sendo presos. Duas coisas: justiça não pode ser seletiva, deve ser igual para todos, e o foro privilegiado precisa ser pautado. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Nesta semana, presidente, em que se completam 5 anos da Operação Lava Jato, esta operação que desvelou aos olhos do povo brasileiro o maior escândalo de corrupção mundial, vemos no dia de hoje o segundo ex-presidente da República preso, graças a esses agentes da Justiça. E vemos, então, que acertamos, presidente, ao eleger Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, porque ele tem um compromisso verdadeiro de combate à corrupção. Quando nomeia o ministro Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro como ministro, ele mostra o compromisso com o povo brasileiro, o compromisso com a legalidade, com a justiça e com a moralidade. E o ministro Sérgio Moro esteve nesta casa, entregando aos parlamentares o projeto de lei anticrime, que nós apoiamos veementemente, porque está na hora do Brasil ser passado a limpo. Está na hora de acabarmos com
essa impunidade às autoridades brasileiras corruptas. Este é o compromisso do nosso presidente e este também é o nosso compromisso. Por isso, queremos aqui declarar que apoiamos a Operação Lava Jato, que apoiamos todas as medidas de combate à corrupção, que apoiamos também o fim do foro privilegiado, para que nenhuma autoridade esteja acima da lei, para que todos paguem por seus crimes e assim tenhamos um país que queremos de justiça e honradez. E só por fim, para registrar hoje aniversário do nosso presidente, que fique aqui os nossos votos de saúde e nosso compromisso com o seu governo para que o Brasil vá para frente rumo ao progresso. Um grande abraço a todos. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. E não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E para estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado.